E aí pessoal, Paulo César aqui, esse é mais um devocional e hoje nós vamos falar sobre a alegria de Deus. Eu sei que você viu o título aí, não tá errado, é isso mesmo. Eu vou te provar porque Deus não precisa da nossa adoração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo para que o YouTube possa mandar ele para mais pessoas e mais pessoas possam ser abençoadas, beleza? Então certa vez alguém me perguntou, muito tempo atrás, alguém me perguntou o seguinte: será que Deus não é um pouco vaidoso, orgulhoso de pedir adoração e louvor o tempo inteiro? E eu confesso que eu fiquei pensando alguns dias nesse assunto e fui estudar, fui orar, fui ler a Bíblia e fui entender o que estava por detrás disso. E eu parei para pensar e falei, é mesmo, né? Por que Deus exige adoração o tempo todo? Mas aí depois é claro que eu cheguei à conclusão que Deus, na verdade, ele não tem problema de autoestima. E ele também não é carente, Deus não tem carência como a gente, ser humano, que tem carência de elogio, de atenção. E ele também não é vaidoso a ponto de se colocar num pedestal para ter o seu ego massageado ou alguma coisa parecida. Todas essas coisas que eu citei são características humanas e pecaminosas. E em Deus não existe pecado, a gente sabe disso. Mas então, por que Deus pede louvor e adoração? Antes disso, a gente precisa entender que Deus é autossuficiente nele mesmo, ou seja, ele não precisa de nada nem de ninguém para ser feliz, porque ele é totalmente feliz nele mesmo e pleno na sua própria glória. Outro ponto importante é exatamente esse. O compromisso de Deus, em primeiro lugar, não é com as nossas demandas, e sim com a própria glória dele. Isso significa que mesmo Deus curando, salvando, restaurando, o objetivo principal e final dele é engrandecer o seu próprio nome. E para não ficar só no meu achismo, eu vou te provar isso na Bíblia. Claro que não vai dar para ler muita coisa, né? Porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Mas vamos pegar só um texto da Bíblia que está em Efésios 1. No versículo 4 ao 6, a Bíblia diz que Deus nos escolheu e nos predestinou para o louvor da sua glória. No mesmo capítulo, no versículo 12, também diz que nós fomos predestinados para o louvor da sua glória. E de novo, no versículo 14 do mesmo capítulo, a Bíblia também diz que Deus nos deu o Espírito como penhor para o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, mesmo Deus nos amando, nos salvando, nos justificando, nos curando, o objetivo de tudo isso que ele fez e que ele faz é evidenciar a glória dele. E nós vemos isso ao decorrer de toda a Bíblia, onde a Trindade ela glorifica a si mesma. Você vê o Pai glorificando o Filho glorificando, obedecendo o Pai. E aí o Espírito Santo vem para aplicar aquilo que o Filho fez e para honrar a obra da cruz e também para glorificá-lo e etc. E aí, sabendo disso, que Deus ele busca em primeiro lugar a sua glória, a gente volta para aquela pergunta lá do começo, será que Deus não seria egoísta agindo dessa maneira? Até que Paulo diz que o amor ele não procura os seus próprios interesses. E como Deus ele pode ser amor se ele procura os seus próprios interesses ou os próprios interesses da sua glória? E é aí que a gente começa a chegar em algum lugar. No livro Em Busca de Deus, do John Piper, ele levanta essa questão e faz a seguinte citação: a felicidade de Deus em Deus é a base da nossa felicidade em Deus. Se Deus não exaltasse e manifestasse alegremente sua glória, seríamos privados da base da nossa própria alegria. O fato de Deus procurar nosso louvor e de nele nós buscarmos o nosso prazer estão em perfeita harmonia, porque Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Eu vou explicar. Pensa aí agora na maior bênção, no maior milagre que você poderia receber da parte de Deus. Talvez um carro novo, talvez você que está solteiro, um casamento, talvez uma prosperidade, talvez um salário maior. Nada de nenhuma dessas bênçãos que você pensou não chegam nem perto em comparação ao bem mais precioso que Deus pode nos dar, que é Ele mesmo. É porque Deus prioriza a glória dele que nós podemos ter satisfação plena nele. Até porque se Deus ele negasse a sua própria glória e vivesse em função das nossas necessidades, ele não seria mais Deus. Agora imagine comigo se Deus fosse mal-humorado ou se ele não fosse feliz. Como que a gente poderia buscar felicidade e alegria nele? Alguém que não é pleno, alguém que não é feliz, não pode fazer outra pessoa feliz. E como Deus não tem a nossa natureza pecaminosa e falha que procura alegria em tantos outros lugares, o único e mais valioso lugar onde ele baseia a sua própria alegria é nele mesmo. Por isso, quando Deus nos manda louvar a Ele, Ele não está sendo vaidoso.
mas simplesmente nos convidando a nos conectar na fonte eterna e inesgotável de alegria, que é a própria pessoa dele. Então, respondendo à pergunta lá do começo, mais uma vez, Deus, ele não precisa da nossa adoração. A adoração nada mais é do que um convite de Deus para nós desfrutarmos e participarmos da alegria que ele tem nele mesmo. E quando nós nos conectamos com Deus em adoração, nós participamos dessa mesma alegria. Se esse vídeo fez sentido para você, curte aí, comenta embaixo, compartilhe com pelo menos 3 pessoas. E todos os dias, de segunda a sexta, nós estaremos aqui no nosso devocional compartilhando sobre adoração. Então, um grande abraço, até a próxima e valeu!